Olá, estamos iniciando mais um programa na TV Judaica, Raízes Judaica, e hoje a gente tem a presença da queridíssima Dina Feldman, querida! Que bom que você está aqui! E vai nos contar as suas experiências, as produções artísticas, umas viagens aí maravilhosas que eu andei bisbilhotando, quero saber tudo. Conta pra gente, Dina, me conta tudo sobre as suas viagens, primeiro eu quero saber. Pelas minhas viagens. Olha, eu retomei. É uma viagem interna também. É uma viagem viu? interna também. Eu acho que parte da minha formação foi bastante relacionada a viagens, né? Depois da faculdade eu decidi ir para a Europa, e aí eu acabei estudando teatro lá. E depois fui parar. Eu tenho um trabalho de contação de histórias, que é um trabalho paralelo ao trabalho de atriz da cena. E aí, com isso, eu fui para a África, fui para alguns países da América Latina. E aí, recentemente, acho que eu tive a maternidade no meio disso, que me fez ficar um pouco mais quieta. E agora minha filha já... Quieta quanto? Quieta pouco. Essa pergunta é importante. E acho que agora voltou, né, uma retomada. Então, ano passado eu fui para o festival na Escócia, o Fringe Festival. Sim. Fui parar na China, para falar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo em relação à memória, em relação aos meus últimos espetáculos. E é isso, agora eu quero voltar a conquistar o mundo. Com certeza, já conquistou, tá? Pode saber que já conquistou. Quanta experiência, né? Maravilhoso isso. E eu queria entender como a tradição, as histórias, os valores judaicos influenciaram a sua parte artística. É engraçado, eu acho que tem um símbolo africano que eu adoro, que ele é um pássaro olhando para trás. Então o corpo dele está para frente, ele está olhando para trás para o ovo, que, né? Então é como se ele olhasse para o passado para poder seguir para o futuro. Que maravilhoso. Só que eu acho que a gente precisa de um tempo, né? É sábia a vida, do jeito que acontece a nossa existência. Então eu não me dei conta ali no começo, e é algo que eu venho percebendo muito recentemente. Eu estudei em escola judaica, e quem me colocou a sementinha do teatro pela primeira vez foi a Lilian Freumann, a Lilian, do Reina do Bom Retiro, minha amiga querida. E a primeira peça que eu fiz foi na Festa da Torá, dirigida por ela. Que legal. E foi incrível, assim. Essas experiências na escola marcam a gente. Eu tenho um profundo gratidão por ela e afeto, e me abriu esse lugar. Minha mãe tinha sido atriz de teatro amador, feito teatro na Hebraica. Então, já era um lugar que eu tinha apreço, né? Nós sempre fomos muito ligados à cultura, sempre fomos ao teatro, ao cinema, livros. Então, era um lugar ali... A minha formação está muito nesse lugar. E era algo, acho que, natural. Então, você tá na escola, eu lembro que a gente, com a morafonia, aprendia as músicas em hebraico, e depois eu ia dançar no Maccabi, e eu dançava aquela música que eu tinha aprendido. Então, eu sabia a letra, eu cantava e dançava. Eu nunca me dei muito conta, né, de que isso era normal dentro da minha formação. Eu lembro que no Reina do Bom Retiro a gente tinha um teatro, só que ele era inutilizado. Aí quando eu cheguei no ensino médio, que eu já ensino médio, a gente se rebelou e falou, a gente tem que ocupar esse espaço. Uau. A gente fez uma peça sobre o descobrimento do Brasil, a gente conquistou o direito de usar, a gente criou o Dia dos Talentos. Sensacional, né? Então, acho que foi um pouco a semente de tudo que eu faço hoje, né? De produzir, de ter a ideia, de ir atrás, de ter os parceiros. Então, nisso a gente tinha outras séries, não era só a nossa. E o teatro, né, que começou ali. Eu tive aula, acho que um dos meus primeiros professores foi o Dan, nem sei se ele lembra disso. Que ele veio dar aula, porque a gente quis muito retomar o teatro. Então a gente queria aula de teatro, a gente fez uma pequena revolução ali na escola, né. E aí, isso normal, né, fui crescendo, aí fui estudar teatro, fiz uma escola no Brasil, Macunaíma, eu fiz faculdade de jornalismo. Dentro da faculdade eu só fazia teatro. Área artística mesmo, né? Eu tinha um grupo de teatro dentro da faculdade de jornalismo. E aí depois que eu estava me formando, que eu queria trabalhar com teatro, aí eu fui fazer teatro na Hebraica, mas eu queria trabalhar profissionalmente, aí eu fui estudar na Europa. Enfim, e aí abre um mundo, né? Abre um universo, você tem contato com milhões de autores, de grupos. E as pessoas, né? As pessoas, formas de ver a vida, muitas culturas, né? Então, eu fui estudar na Inglaterra, que é um lugar que tem gente de todo mundo passa por ali, né? E acho que eu fiz um percurso longo.
E nos últimos anos, por exemplo, esse trabalho de contação de histórias, Sim. comecei a fazer. E me encantei pela pesquisa. Então, você vai contar um conto de tradição oral, ele vai ter raízes em muitos lugares. Então, quando você começa a pesquisar versões daquele conto, você encontra uma versão no Japão, uma versão na Colômbia, né? Bem interessante. É bem isso. interessante. Os elos, né? Muito. E eu comecei a perceber que as histórias que eu gostava de contar, que eu aprendia elas como histórias brasileiras, todas tinham versões judaicas. Uau. E eu comecei a falar isso, eu fiquei curioso. Tudo bem, foi indo. Aí eu dancei quando eu fazia Arikudeyama, eu dancei Yentl uma vez. E ficou dentro de mim que eu queria fazer um espetáculo sobre Yentl, né? E agora, em 2022, eu Sim. estreiei que eu sigo com o Yentl até hoje. Aí fui chamada para fazer um projeto que tinha a ver com um conto judaico. Aí a primeira peça que eu fiz na escola de teatro, que não Sempre tinha nada a ver, de era volta, Anne Frank, né? sempre. E aí eu fui percebendo isso, e nos últimos anos, quando eu percebi, todos os meus trabalhos estavam relacionados com a cultura judaica, com temas judaicos, com contos. E as raízes. Com as raízes puxando. E eu acho que isso não é à toa, né? Quando eu estava estudando Yentl, que eu fui estudar um pouco mais sobre o hassidismo, teve uma passagem tão linda de falar que o canto e a dança são formas de elevação espiritual. Então a nossa cultura, ela tá muito ligada, né? Tem a parte da religião, tem a parte da tradição, mas ela é artística. Exatamente. E aí agora, quando eu fui fazer o Vazio na Mala, que é um dos últimos espetáculos aí que eu tive a ideia e fiz acontecer, ele teve como pano de fundo a festa de Pêssar. E aí eu fiz um seder, minha mãe me ajudou, a gente fez um seder de Pêssar para a equipe, que não era só constituída de pessoas da comunidade, para entender. Né? E aí, fazendo aquele seder, né, didático, vamos dizer assim, falei, gente, Pêssar é uma estratégia de contação de histórias. 100%. Ele te fala de todas as maneiras de como você pode contar uma história. Que é uma das mitzvot de Pêssar, exato. Né? Contar. Então precisou de décadas para eu entender que estava tudo em mim ali no começo. Mas a gente vai vivendo sem se dar conta, né? Então eu tive um tio que era professor da Getúlio Vargas de matemática, ele ensinava matemática pra gente e para os alunos dele da universidade contando histórias. Uau! Né? Então a gente é feito desse material. O povo do livro é no sentido que é o povo que vai resgatando as suas narrativas, vai costurando, né? Ora com a dança, ora com as histórias, ora com a música, com o movimento, né? Com esse Ledor Vador, é a narrativa sendo passada, né? E hoje se fala tanto disso, não é? Muito. Storytelling hoje é uma ferramenta revolucionária. Aprender. Nós já tínhamos. Não, ela é milenar. Ela não está só com a gente, né? Os povos originários também usam isso, os povos asiáticos. Todas as grandes tradições de manter a sua raiz, entendem que é pela narrativa. Tradição, exatamente. Maravilhoso. E que aí volta nesse resgate lindo, né? Nessa imagem que eu te contei ali no começo, né? A gente tem que olhar para o ovo para saber para onde a gente vai, né? Nossa, a gente tem que olhar. Busca, né? Busca em você. Exatamente. Nossa, e isso foi decisivo para a mulher e artista que você é hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente consegue contar a história depois que ela aconteceu, né? É verdade. Mas eu acho que sim, porque também de perguntas que vem daí, né? Então, por que eu lembro, eu estudava junto com os meus primos, com vários familiares, então por que eu, como mulher, não podia ser a pessoa também que contava, ou que estava ali, que falava, né? Às vezes eu sabia mais do que o meu irmão que era menor, mas eu era mulher, então eu tinha que estar num outro lugar, e eu acho que isso sempre foi algo que virou uma pergunta pra mim, por quê, né? Por que isso que eu gosto tanto de Yentl, da história? Foi exatamente. E quando a gente olha pra essas, o Vazio na Mala, que é essa história que vem da história do meu primo real, mas a gente construiu uma ficção, eu lembro que quando ele me falou da história a primeira vez, ele falou, a história do meu avô era um herói, né, porque o avô conseguiu tirar eles da Alemanha, conseguiu levar pra Xangai, acaba morrendo em Xangai, então tem um arco, se a gente pensar em personagem, trágico, né, da trajetória do herói. Mas quem teve a resiliência e de continuar viva e de pegar o filho e vir pro Brasil foi a avó. Foi, a mulher. E aí, quando a gente fala o vazio na mala, né, a gente se debruçou muito sobre isso. Qual que é esse vazio? Que profundo e sensacional. Essa mulher enterrou todas as histórias,
histórias dela, toda a dor dela nessa mala, sabe? Mantém ela ali fechada naquele canto. E não é isso que a gente faz, né? Quantas não é isso que as vezes? mulheres continuam fazendo hoje. Uau, sensacional. Continuam criando os filhos e ainda trabalham, né? A gente conquistou mais mais carga para nossa mala. E a gente continua aí, e ainda fazendo com que a humanidade continue, porque a gente vai tendo filhos e vai transmitindo. Então, eu acho que tá muito nas nossas bagagens de mulher. E eu entendi isso de uma forma, às vezes, dolorida, porque a gente não tem controle de tudo que vai acontecer na nossa vida, né? Entendi isso até quando eu fiquei doente, do útero. E aí você tem que falar, bom, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender também dessa condição de mulher, né? Porque é isso, não tá dado e não é um caminho que tá pavimentado. Eu acho que hoje a gente fala mais das questões da mulher, a gente, né, tem uma abertura maior para discutir alguns assuntos, mas ainda assim é um lugar que a gente precisa conquistar todo dia, né? Ainda tem essa questão, é verdade. Puxa vida. Essa artista judia atuando hoje no Brasil. Como você se sente levando essa raiz, essa história, esse pertencimento? Tenho pensado muito sobre isso. Se eu pegar em perspectiva, né, eu estudei em escola judaica, então achava que o mundo, morava no Bom Retiro, ia no Maccabi, então meu mundo era muito pequenininho, e achava um pouco que a vida era aquela, né? Aí eu vou pro teatro, aí meu mundo faz assim, uá, e explode, né? E aí eu falo, gente, muita coisa. Tem vida! Tem muita vida, muita. E aí eu vou pra Europa, aí explode mais, assim, tudo ainda, vai abrindo, eu me distancio dessa menina que cresceu ali dentro desses muros, né? Levo isso comigo, mas acho que tem muito mais coisa. E que eu tenho que ir pra, né, e expandir. E aí eu tenho minha filha, e aí eu também sinto a vontade de transmitir para ela os valores que fazem sentido para mim. Eu acho que quando eu fui para morar na Europa, eu podia ser quem eu quiser, você entende? Eu tava sozinha, estudando, no começo da minha vida adulta. A sua responsabilidade era você. Era eu, e essa identidade que estava ali formada, ela ainda podia ser burilada. E foi ali, eu comecei por Portugal, minha viagem, que eu entendi que eu era uma mulher, em primeiro lugar, isso sempre vai vir em primeiro lugar, que eu era brasileira, que é uma identidade que nos define, importantíssima, e que eu era judia. Eu acho que eu tive... Eu vesti essas identidades inseparáveis, né? Talvez lá na infância, porque, enfim, tinha todo o entendimento do que era uma educação judaica, parecia que, às vezes, a judia podia estar acima da brasileira, ou ao contrário, e não, eu entendi que elas coexistem. Eu sou essas pessoas, né? E eu estive essa identidade em processo em todos os lugares que eu fui. Então, em Portugal, eu ainda atuei um pouco como jornalista, acabei fazendo uma reportagem sobre Belmonte, sobre os judeus de Belmonte que acreditaram que tinham sido os últimos judeus do mundo, com o sincretismo. Foi incrível aquilo. Nossa, sensacional. E ouvir a história... Você estava junto com a Elisa, não? Não, estava em 2001. 2001, tá. Era o começo do que eles estavam, né, do que era o entendimento dos judeus. Eu acho, é a Luísa? Valente? Não. Não? Nossa... É a mesma busca, é muito interessante. Mesma busca. Eu fiquei fascinada, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar dos judeus marranos, né? Que eu imagino que seja um termo pejorativo, mas eu nunca tinha ouvido aquilo. E aí eu entrevistei algumas pessoas na comunidade de Lisboa, fui para Belmonte, encontrei uma artista a Laura Cesana, que me apaixonei. Bacana. E foi incrível, assim. Que experiência. Aí de lá eu fui para Londres, que também tive contato com a comunidade. E eu lembro que quando eu fui passar um fim de semana em Amsterdã, que eu fui visitar a casa de Anne Frank, fui numa sinagoga e tinha um Arona Kodesh com jacarandá do Brasil. Então foram os judeus que vieram para Holanda, que depois voltaram, né, os judeus portugueses que foram para Recife, voltaram para Holanda e levaram a madeira daqui. E eu falei, cara, eu tô aqui em contato com essa história a partir desse objeto, né? Então foi burilando a minha identidade, sabe? Eu fui entendendo esse lugar. Vamos dizer, foi uma corrente que foi se... Exatamente, que os elos a gente vai colocando. Então, eu não vejo separado. E hoje, acho que depois do 7 de outubro, acho que
eu olhei com outros olhos para essa trajetória. E eu tava, essas coisas que eu acho que acaso não existe, mas eu tava envolvida em muitos projetos e todos com temática judaica. Foi algo que aconteceu, eu não fiz conscientemente. E quando eu me vi nessa situação, eu falei, tá, então o que é isso? E tem me dado vontade de que isso se perpetue, que maravilhoso. Né? Eu falei, bom, eu sou brasileira. O Brasil é esse caldeirão de culturas. Então, como que os judeus que vieram para cá e fazem parte dessa sociedade, eles também fazem parte dessa cultura, né? Então, sem dúvida. 40 milhões de judeus têm ascendência judaica. Exato. A gente está dentro. A gente está dentro. Então, se eu posso, claro, existe existe o momento da luta, Exato. Existe o momento né, do embate de ideias. Eu acho que tem lugar e momento para tudo isso. Mas eu vi que eu tenho em mãos um pequeno tesouro e que eu tenho obrigação de compartilhar. Então, quando eu vou para as histórias judaicas e eu conto elas numa escola pública, como aconteceu, e eu vejo as crianças fazendo todo sentido com aquilo, quando eu crio o espetáculo Yentl, que ele bebe de outras fontes, e aí eu vou apresentar para mulheres que estão na educação de jovens e adultos, que passaram uma vida sem poder estudar, e elas se identificam na humanidade daquela personagem. Não tô falando de uma coisa que é segmentada, sabe? Que é de uma comunidade, que é um pequeno grupo de pessoas, mas eu tô falando de algo que as pessoas se identificam pelo lado humano. Então, se eu puder compartilhar a cultura, né, judaica, as obras, o teatro, a música, o cinema, coisas que a gente faz, e que as pessoas podem também se identificar com aquilo, eu acho que é essa a contribuição, entende? Como uma mulher brasileira que também carrega esta mala e que ela pode ser aberta para todos, exatamente. Né? E ela não é vazia, ela é cheia. E a gente já volta para a gente falar mais dessa transmissão, dessa memória, já na TV Judaica. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Voltamos agora dos comerciais e vamos falar uma memória tão bacana que você trouxe. A gente estava aqui nos bastidores conversando com as meninas, e você trouxe um assunto importante, que são as polacas. E eu acho que é importante a gente falar para o nosso público um pouquinho da história dessas mulheres incríveis, corajosas, e que mantiveram a tradição e as raízes judaicas presentes no dia a dia delas. Sim. Sempre que me atrai um assunto, eu não sou uma estudiosa, eu sou uma artista, né? Então... Uma artista estudiosa. Uma artista pesquisadora, com certeza. Mas eu não sou uma acadêmica, né? Então, Annelise Frois, por exemplo, tem uma pesquisa incrível sobre as polacas, uma grande amiga. E acho que a tese dela de doutorado é sobre, enfim, e aí a gente tem umas trocas extremamente profundas, mas meu olhar é de artista. Eu sempre olho para uma história e penso o que vai vir dali, né? Em relação às polacas, primeiro que todas as histórias de mulheres, elas me encantam, porque eu acho que é uma forma da gente também se contar e se recontar, né? Então tem mulheres que vieram forçadas para se prostituir nessa máfia, né, que é as Vi Migdal, que era entre Argentina, Brasil e Nova York. Dizem que tem mulheres que já eram da prostituição, enfim, sabiam o que estava acontecendo quando elas vieram, mas independente... A profissão mais antiga do mundo. Mais antiga do mundo. Digamos de passagem. Né, de qualquer lugar. Mas independente das histórias individuais, o que me chamou a atenção, e o tanto que é forte, né, você fazer parte de uma tradição, é que elas mesmo vivendo na marginalidade dentro da comunidade e da sociedade, né, onde elas estavam, dos países, elas queriam manter as tradições. Por quê? Exato. Você entende? Elas passavam na rua e cuspiam perto delas, né? Outras jogavam mulheres que eram judias ou homens, né, elas eram ali marginalizadas e ainda assim, o primeiro cemitério judaico do Brasil é no Rio de Janeiro porque elas passaram 5 anos falando com a prefeitura e conseguiram comprar antes de ter a Hevra Kadisha. Por que tanta preocupação de manter essa raiz? Por quê? Que loucura! E tinham suas sinagogas,
tinham a sua sociedade, se Sociedade, organizavam exato. para As se ajudar. instituições que ajudavam muito, mas Ajudavam muitas os famílias, filhos, que algumas exato. delas tiveram, ajudaram, Muito. vão as famílias, diziam que elas eram mecenas do teatro Yiddish também, então elas Sem dúvida. traziam essas companhias para Verdade. cá. Isso me fascina num lugar, porque eu acho que faz parte, Sem né, dúvida. de uma vida comunitária, onde essa comunidade se estabelece, não acontece só com a comunidade Sem judaica, acontece dúvida. com outras, de você cuidar dos seus e cuidar, né, de quem tem menos posses e da Sem educação dúvida. e do cemitério, isso é algo que acontece. Mas essas mulheres estavam vivendo na beira, né, no risco, estavam Muito vivendo grande. ali na margem. Na margem mesmo. E ainda assim, elas queriam cuidar desse lugar, né, do lugar da tradição, do lugar do trazer o espiritual, o conforto, conforto, e que às vezes nem era para Nem elas. era. Né, É eu lembro de uma... Eu li muita coisa sobre isso, Que eu tenho bacana. muita vontade de fazer um Vamos falar, isso espetáculo. é muito importante. É muito, De fazer um porque isso é espetáculo raiz. sobre isso, É exatamente. Pessoal, ó, espetáculo com isso. Vamos Atores, pensar atrizes, juntos, diretores, vamos vamos juntos. juntos, vamos juntos. Tem um filme que acho que Sim. acabou de lançar, acho que chama Polacas, ou Jovens Polacas, mas a ideia de e continuar Sim, nessa sem dúvida. busca, sabe, Falar nessa mesmo. pesquisa, de trazer essa questão à tona, Exato. porque por quê? Por Exato. que elas queriam... Eu ouvi né, dentro dessas pesquisas que eu fiz, se a gente não teve uma dignidade em vida, que a gente tenha na morte, né? Então que a Exato. gente tenha todo o rito fúnebre, Respeito. o respeito ao corpo, no final, pelo menos. Mas é muito forte, Muito porque forte. mesmo para o judaísmo, a morte é um mistério, quer dizer, a gente não sabe o que é depois. Exato. E viver uma vida tão difícil assim... Quanto que elas trouxeram das raízes recebidas na família delas muito. e mantiveram, por isso essa questão tão forte do ser enterrado num cemitério judaico. Exatamente. Né? Elas trazem isso Exatamente. como uma âncora, né? Eu sou fascinada por essa história. Memórias, assim, né? Porque eu digo que a questão da mulher hoje, a minha parte da minha pesquisa ela vai por aí. Eu digo que o corpo feminino ele é um campo de batalha subjetivo. Então, claro que a gente tem os extremos, quando uma mulher, né, vai para um abuso ou para prostituição como forma de viver, né, de conseguir pagar o seu sustento, até formas mais sutis, quando a gente vai se masculinizando para poder existir, né? Então, até a forma de andar, a forma de andar, ou grandes executivas que você vê que, né, você sabe que uma fonoaudióloga me falou? Conta. Nós mulheres da minha geração, né, na época que eu tive um calo nas cordas vocais, ela disse que a gente tem, porque a gente fala um tom mais grave para conseguir se impor. Olha a loucura. Não, a gente nem tem consciência. A gente não disso. tem consciência. E ela existe. E eu fui descobrir que a minha voz era um pouco mais aguda quando eu fui fazer coral, quando eu fui cantar, porque eu achava que eu era contralto, porque eu tô aqui tentando me impor. Mas aí eu tenho outras, que né, descoberta, nuances. É uma né? descoberta. Não, a arte é isso. Né? A arte traz essa conexão da descoberta de quem somos. Exatamente. Né? O lugar que a gente... Falando disso, de arte e de criação, esses temas são muito centrais na sua criação. Né? E isso, como que você traz esse movimento para você, nessa criação? O jeito que eu trabalho, e que eu também descobri para existir, que eu tinha que trabalhar, eu vou desde a ideia, então eu vou pensar na ideia, monto a equipe, agora eu tenho uma grande ajuda que é a Marcela Horta, que dirige, bacana. é a diretora de produção dos trabalhos. Um beijo, Marcela. Assim, meus dois braços. E aí a gente então vai realizar juntas, ela vai correr na parte da produção, eu vou correr numa parte mais do pensamento artístico dali. Então a gente constitui, vou atrás de dinheiro, né? Vou atrás do patrocínio para isso acontecer. Então eu faço todas as etapas, desde a ideia. E as ideias que me chamam a atenção, que eu quero falar, são as histórias de mulheres, né? Então, importantíssimo. Mesmo que seja uma história um pouco, né? Os textos que eu gosto, às vezes eu trago textos de fora. Exato. Gosto muito da dramaturgia como um todo, ou de criar um texto a partir de uma história, como foi o Vazio na Mala, né? De um objeto que se desenrola, assim, toda uma história. Nossa, maravilhoso. Mas sempre a partir da história de uma mulher, ou das mulheres, ou que tenha esse tom do universo feminino muito presente, né? Importantíssimo. Eu
acabei desenvolvendo uma pesquisa a partir Uhum. da menstruação, quando eu fiquei doente Uau. de Uhum. endometriose, do mioma, eu fui estudar um pouco sobre Uhum. isso. Eu me formei educadora menstrual. Uau. E eu comecei a olhar, até porque minha filha... Mulheres, até como minha filha estava crescendo, aí estava vendo filmes e falei, gente, a gente menstrua todo mês. Aí você vê, pensa nas novelas que a gente via, ninguém menstruava. Nos Verdade. filmes, nas séries, Nada. nos livros. Como é que pode um assunto que é tão presente na nossa vida não estar representado, né? Se a gente fala de identificação, Sim. como é que a gente não vê isso acontecer? Você sabe que está identificado demais na Torá? Eu queria saber mais sobre isso. Eu já Mostra, perguntei no para Sefer vários. Vaikra, tem É? bastante, sim, porque fala da impureza. Sim, E a impureza está ligada à morte. E a menstruação nada mais é do que uma a morte, pequena morte. do óvulo. Então, É. se fala muito na Torá sobre isso, o cuidado, o respeito que tem que se Olha ter só. nesse tempo com a mulher nesse Mas eu tempo. acho que até a compreensão da Olha que impureza interessante. a gente tem que aprofundar, Exato. né? Porque não é um sangue sujo. Não tem a ver com sujeira. Exatamente. É uma impureza, está falando de espiritualidade. Entendi. Porque falou de morte. Olha que lindo. É É outra- simbólica. Exatamente. Porque hoje a gente descobriu que tem células troncos no sangue menstrual, né? Exato. É Então, uma por isso que loucura. não tem. É muita, assim, o tabu que existe e É. não se fala do assunto cria esse tipo Com de certeza. pensamento. É sujo. Não tem nada a ver com sujeira a Exatamente. menstruação. Tem a ver com o estado da mulher. Exatamente. Né? Então, ela está impura, naquele momento ela precisa se introspectar, sabe? Voltar para ela mesma. E a gente precisa Exato. descansar, a gente Precisa precisa dar um time. exatamente. E, Que então, maravilhoso. e, essa Tem a ver e ela com essa, começou a Que influenciar bacana. as minhas criações também, Uhum. né? Então, dentro de Entel, eu Isso. conto a história de Que Entel no lindo. espetáculo, mas ela está entremeada, a dramaturgia, por essa pesquisa. Então, ela tem histórias contemporâneas no meio da Maravilhoso. história que o público compreende e tá ali junto, e que a gente fala de questões de menstruação dentro daquela história, porque, por exemplo, a gente tinha aula, eu tive até, quando eu era Uhum. criança, de educação sexual, né? Exato. Mas o sexo, ele já pressupõe um encontro de um corpo com o outro. Exato. Quando você tá em contato com o teu corpo primeiro, para depois você poder conhecer um outro, né? Então, Sem dúvida. Tão importante se muito conhecer, importante. né? Então, a gente precisa entender Exato. como o nosso corpo E tem funciona. a ver com as raízes também. Exatamente. Porque Exatamente. se você não vai fundo, quem sou eu? É. Né? E aí a gente entra naquele ponto da passagem da Torá também, que é Verhafta lereha kamorra, ame o próximo como a ti mesmo. E a gente esquece do ti mesmo e ama o próximo o tempo inteiro, né? E A gente ponto de precisa- não se amar. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que a gente, é isso. E as Uhum. histórias, eu entendi também que como artista, a gente tem uma responsabilidade com as histórias que a gente põe no palco, Uhum. ou na tela, ou nos livros. Né? Não são qualquer narrativas. Não A gente são. não pode passar para frente quaisquer narrativas. A gente É uma tem uma responsabilidade. responsabilidade. Sem dúvida. Então, eu tomei pra mim nesse lugar, porque também é o que me interessa colocar em cena, sabe? É o que me interessa gastar a minha existência a ponto de fazer aquilo acontecer. Maravilhoso E isso. eu Essa tenho muito. consciência, né? A gente vai ganhando com o tempo, Uhum. né? Ela não tá dada, mas acho que é um respeito pela nossa vida também, que é uma dádiva, né? Então a gente tem que usar ela da melhor forma que a gente possa. Verdade, maravilhoso. E você trouxe aqui a Yentel, né? A menina que queria estudar. Vemos então nela a força da mulher judia, do conhecimento, da busca da conexão que a gente está falando. E você despertou uma história aqui muito importante do conhecimento pessoal, né? E como é isso hoje, no mundo que a gente vive, como a Yentel hoje seria, nesse mundo de hoje? Como ela seria vista? É curioso, né? Porque uma das grandes questões do judaísmo é a gente questionar, não é mesmo? Sempre. Temos tantos livros questionando tudo que foi escrito em um, É verdade. que Que se questiona, né? questiona, mas ainda é difícil, Sem dúvida. né? Esse Muita espaço, ainda mais quando profundidade. é a mulher Sem questionando, dúvida. é muito difícil Muito. dessa questão, dessa dúvida Verdade. ser levada em conta. E eu não acho que a gente está tão longe da Yentel, infelizmente. Eu não acho nem dentro da Uhum. nossa comunidade, como no mundo como um todo. Muito pelo contrário, né? Acho que sempre que as coisas começam a ficar difíceis, fica mais difícil para as mulheres. E eu ouvi uma analogia linda, Uhum. que a gente pensar a natureza como uma mãe. Então, o jeito que a gente tem tratado também os nossos recursos, que somos nós, porque se a gente vai para a terra, nós somos terra, Exato. é um pouco um reflexo de como... Então, talvez se a gente começar a tratar as mulheres
ter um outro olhar, talvez a gente consiga ter um outro olhar para o nosso meio ambiente, para nossa mãe terra, para os nossos recursos, de como a gente usa tão mal, né? Então, talvez a gente precise um pouco mais de feminilidade, né, na Sem regência dúvida. do nosso universo, para que as coisas fiquem um Concordo. pouco melhor. Mas eu acho, esse olhar, ele é importante para todos, né? Porque também a questão do homem, da mulher, não é só o que a gente vê quando a Exato. gente lê os corpos, ele tá também nas energias. Então a gente pode performar uma energia aqui, uma energia ali, né? Tem uma coisa que é mais da ação, que tá ligada mais a uma energia que a gente lê como se fosse masculina, Sem dúvida. e tem uma sensibilidade, tem um acolher, tem um nutrir, tem um cuidar, que tá mais ligado à mulher. Mas isso também não tá dado de antemão, né? Então, a gente não Então, cria é uma um filho, descoberta a gente também. não cria um filho sozinha. Não né? vem com a bula. Não vem com a bula. Então, né, também tá na hora das Exato. pessoas se responsabilizarem para as coisas que elas fazem. Bastante. Num sentido de que ficou cômodo do jeito que tá, mas não deu certo. Exato. Não Olha deu o mundo certo, como porque tá. os escândalos que a gente vem vivenciando, né, a Esse forma... antissemitismo retornando de uma forma tão grotesca. Porque os preconceitos todos vão retornar exato. numa época de crise, não é? Então, é isso. Acho que quando a gente aceita o antissemitismo, a gente abre a porta para aceitar Outros. misoginia, Exatamente. racismo, né, Homofobia, capacitismo, tudo. homofobia. Então, é um alerta. É um alerta, né? Se hoje eu tô te excluindo por determinado assunto e tá todo mundo me apoiando, amanhã é a vez de outra pessoa, ou até a minha, não é mesmo? Verdade, sem dúvida, concordo. Quando você estava falando, eu estava pensando na Yentl e no vazio na mala. Me veio uma conexão tão grande com as duas histórias, porque são duas mulheres, são famílias, conhecimento. Como é que você consegue, na busca do desejo do conhecimento, né, que foi, ele queria conhecer a história dele, por que eu não consigo me lidar com meu pai? E aqui, a Yentl, o conhecimento do que envolve a família dela. Como que você consegue conectar essas duas histórias tão longe, né, de tempo, mas tão perto, se conectando com as raízes judaicas delas? Eu acho que pela coragem. Sensacional. Porque a Yentl, ela tem uma coragem que nasce de uma necessidade. Ela tem escolha, porque a gente sempre tem escolha, mas algo dentro dela já está decidido. Ela precisa aprender. Ela precisa ter acesso àquele conhecimento. Ela acha que é um desperdício da vida dela, ela tem umas frivolidades do cotidiano e não ter acesso a algo que ela sabe que é um tesouro, né? E que a mente dela tá ávida por conhecer. Então precisa de muita coragem para fazer o que ela fez, e quando ela se vê no meio daquele imbróglio, né? Ela tem que ter coragem de novo para falar, então, peraí, desse jeito não foi. Então agora eu vou ser a mulher que estuda, né? No final, Se reencontrar de a gente novo, não sabe né? o que acontece com ela, mas eu Exato. imagino isso. Eu vou ser essa mulher, né? Desse jeito não dá, eu não consigo. Como é que eu vou conseguir fingir que eu sou um homem, né? Eu vou ter que viver como uma mulher que estuda. Não. Deve ser possível isso, precisa de coragem. Na história do vazio na mala, você tem essa coragem, né? E acho que se a gente vai pra vida real mesmo, meu Sim. primo teve muita coragem de colocar a maravilhoso. história dele E a gente pra vai jogo. contar a história dele aqui, se Deus quiser, vai passar aqui na TV Judaica. Com certeza. Mas se a gente pegar a avó dele, que é a Kate, que no espetáculo é a Dona Esther, que faz quantas emoções. Noemi Marinho, Meu maravilhosa. Deus. Maravilhosa. Choros, lágrimas. Mas é uma personagem que teve essa coragem também. Tem uma frase da peça, que o texto é da Nana de Castro, né, a partir da história real, que eu sempre me pega no meio da peça, que é quando a Esther fala pra Ruth, eu fui pra tantos lugares que eu nunca sonhei conhecer. Então você imagina você sair de uma vida confortável na Alemanha, claro que não tinha escolha, ou você morria ou você ia embora, vai pra China, que Meu Deus. até hoje pra gente a China é realmente outro mundo. Vai pra Conchichina, né? O que é a China, né? E a China é maravilhosa, que lindo. eu pude ir lá. E da China morre o marido, ela com o filho, e vai pro Brasil. Puxa vida. Então assim, que loucura.
de uma coragem, e chega aqui e não pode criar o filho, porque aí não tem recurso, põe o filho no lar das crianças e vai trabalhar de governanta, depois de ter vivido tudo isso, depois, né, de ter tido, quando era criança, um futuro que era promissor, Exato. né? Imagina. É que choque. muita coragem. Chorar. E ainda mais a coragem de falar, vai ficar tudo dentro dessa mala e a vida segue, isso aqui vai ficar aqui. Vai ficar parado aqui. Acabou. Como se eu falasse, o sofrimento tá aqui. Agora a vida é daqui pra frente. Que dá pra compreender Exato, como uma pessoa total. faz isso. Então é coragem. Coragem. Eu- Linda essa É palavra. uma coragem que você precisa ter Para dar continuidade à vida. pra falar, não, eu vou porque, né, você podia tirar a sua vida e acabar com aquilo, entendeu? E pronto. E Exato. falar, deu pra mim. E é respeitável isso também, Exatamente. né? Eu concordo, 100%. E falando em coragem, a gente já volta, a gente vai para o intervalo. Já a gente está aqui com a Dina, que... Uau! Uau! Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Voltamos agora dos comerciais na TV Judaica com a nossa queridíssima Dina Feldman, que está aqui contando pra gente emoções vividas. E eu quero te perguntar, Dina, o papel, como que você enxerga esse papel da cultura judaica no cenário da cultura brasileira? Quando eu estava estudando as polacas, que é famoso, né? Vários termos que as polacas usavam, que elas trouxeram do Yiddish, adaptaram para conseguir ali uma forma de comunicação e que acabaram virando da nossa língua. Como eu não sou acadêmica, não posso provar, mas as coisas que eu li, por exemplo, encrenca, que vem de encrenk, que é doença, então para avisar que um cliente não era coisa boa, né? Era doença, então encrenk e virou encrenca. Quer dizer, tem um vocabulário pessoal delas. Isso é normal, não é? Sem dúvida. Acho que em Nova York e nos Estados Unidos é mais forte, que os termos em Yiddish entraram mesmo, né? E estão presentes nos filmes. O Yiddish foi criado. Embora não O seja de ladino. temática judaica, né? O schmock, ele Exato, tá lá, enfim, faz parte. faz parte. Então, acho que tem muitas formas de uma cultura permear a outra, né? Sim. Então, pelos termos que vão entrando dentro de um vocabulário, por inúmeras coisas que as pessoas nem sabem que elas fazem e que vem, da onde que vem aquilo, né? Eu acho isso muito bonito. E eu acho que, primeiro, é esse olhar. O povo brasileiro, ele é composto de muitos povos, né? E eu acho que a gente tem essa diversidade Que é e que nos maravilhoso. faz Nossa. sermos quem somos. Não tem um lugar no mundo, você vai se viaja lá fora, não tem. Essa diversidade. Tanto que dizem que o passaporte brasileiro é o mais temido, porque pode ser qualquer um. E de fato, né? Eu lembro quando eu morava fora, ninguém achava que eu era brasileira, porque olhava pra mim e falava, não, você não é. Eu falei, não, gente, brasileiro é todo mundo, né? Exato. E então tem isso. Acho que primeiro entender que sim, somos um povo feito de povos. Então tem uma parte desse povo brasileiro que é feito desses judeus que vieram pra cá, em muitos momentos diferentes, né? A família da minha mãe veio ali antes da Segunda Guerra, até, mas por causa das guerras. Meu pai já vem do Egito, quase no final da década de 50. Então, assim, é uma outra onda imigratória que traz outras coisas para o Brasil, né? São os judeus árabes que vêm junto com as pessoas dos países árabes também. Então, você tem uma outra contribuição. E tem algo, Jaque, que eu pensei muito. Eu nunca quis fazer uma peça sobre o Holocausto. Porque eu acho que já foi feito muita coisa. Muita coisa escrita, muitos filmes. Eu falava, o que eu posso fazer, né, que já não foi feito? Quando eu
conheci a Mala e Mala soube da maravilhosa, história. cristã. E eu sou encantada por histórias, né? Então, quando eu vi um objeto que desenrola dali uma história de 3 gerações, 3 continentes, eu falei, cara, essa história eu quero fazer. E aí veio essa ideia muito bacana da dramaturga, da Nana, de colocar a 3ª geração como personagem também. Alguém que não estava lá na época do Holocausto, mas que também carrega os traumas que traz. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. A gente estudou muito na época dos ensaios. A gente falou necessariamente muito tempo de tudo horror que foi o Holocausto, de toda a tragédia que essas pessoas sofreram, de quantas pessoas pereceram de judeus e para além dos judeus, né, de tantos grupos que foram perseguidos e assassinados, e da guerra e do horror que é isso. Necessário, precisávamos falar, precisamos sempre falar, a gente não pode esquecer. Mas teve uma vida vivida por essas pessoas, e dentro dessa vida tinham artistas, tem obras, tem um material, e a gente precisa também resgatar o que foi feito por essas pessoas, para a humanidade. Maravilhoso. Né? Então, eu lembro que eu fui para Amsterdã, eu fui no bairro judaico, que era o antigo bairro judaico na época antes da Segunda Guerra, e era o bairro dos artistas. Olha só, era Incrível, junto. Né? Os judeus são muito artistas. Muito artistas. São muito. Porque então, a arte, muitas vezes, que salvou a vida deles. E a gente canta dentro dos nossos rituais, a gente dança, faz parte da gente. Conectar, as histórias estão aí, né? Exato. Elas são de ensinamento, elas são de aprendizado, de sabedoria, mas elas também são histórias de ludicidade. Exato. Então ela faz parte o teatro sempre fez parte, o teatro Yiddish foi tão importante. Exatamente. O cinema depois veio com tanta força, Verdade. né? Se a gente pega Hollywood, tem muita dúvida. contribuição ali. Então, é um legado que está aí, que existe. E que eu sinto, eu não sinto que é uma obrigação que eles conheçam né, toda a cultura judaica. Eu sinto que nós temos uma obrigação de compartilhar. Porque esse é um tesouro que não é um tesouro judaico, ele é um tesouro humano. Eu fiz esse repertório de histórias que meu povo conta, que eu pego várias histórias judaicas, de sabedoria, algumas brilhantemente recontadas pelo Ilan Brenman, que eu legal. sou louca pelo trabalho dele, ele tem recontos maravilhosos da tradição judaica. No YouTube, a gente tem esse trabalho? Eu às vezes conto alguma coisa dele, ele tem muitos livros publicados, acho que tem um que é 14 Pérolas da Tradição Judaica, que é lindo, ele tem vários livros. Procurem. O Ilan é maravilhoso, sigam ele, querido. E aí eu fui numa escola estadual, pública, com esse repertório, contar para eles essas histórias. E eu comecei com uma história do Baal Shem Tov, que dizia que, enfim, que os ensinamentos do Baal Shem Tov, mesmo depois que ele morreu, ele falava, se vocês continuarem fazendo, Deus vai continuar aparecendo para vocês. Uau. E a história vai se desenrolando e diz que na 4ª geração, que tudo que ele tinha dito que tinham que fazer já tinha sido esquecido, mas alguém lembrou da história. E por contar a história, Deus apareceu. Quando eu estava contando essa história para as crianças, um raio de sol veio em mim, no espaço, bem nesse momento. As crianças fizeram... Meu Deus! Todo mundo sentiu, falou assim, aquela energia Deus, toda. Ninguém falou nada, mas iluminou. E são crianças e jovens que estavam ali que nunca tiveram contato com a tradição judaica, mas não era sobre tradição judaica, é sobre algo que é humano. Exato. Porque, sim, a gente fala do horror, né? Quando ele é necessário, a gente combate todas as coisas que precisam ser combatidas, mas muitas tradições falam do amor, né? Exato. No amor no sentido do que é vital, do que é humano, do que nos mantém dignos, vivos e humanos, e lembrando da nossa humanidade. E várias culturas têm isso, e a nossa também tem. Então eu sinto mais como uma responsabilidade do que como tenham que me engolir, sabe? Acho que é o contrário. Falar, deixa eu abrir esse baú aqui, porque eu tive contato com eles e vocês não sabem, esse baú vocês não conhecem. Então eu preciso abrir esse tesouro, né? Eu sinto um pouco como uma responsabilidade, sabe? A arte, então, é uma ferramenta para manter, para não termos o esquecimento, para não termos mais preconceito e antissemitismo? É uma. Pode combater? É uma das. Pode combater? Pode combater.
eu posso, acho que, responder contando um pouco do que a gente viveu. Uhum. O Vazio na Mala foi concebido, demorou 4 anos da concepção até a estreia. Uau, bastante tempo. E a gente ganhou o edital do... A gente vê o final e fala, ninguém "Nossa, sabe. parabéns, Ninguém sabe o que 4 dá. anos de arte aí, E a trabalho." gente ganhou um Parabéns. edital do SESI São Uhum. Paulo, que Maravilha. realmente proporcionou que ele Uhum. acontecesse da forma que ele aconteceu, em julho de 2023. Não, a gente precisava de um tempo para estrear e marcamos a estreia para março de 2024. Não tinha tido o 7 de outubro ainda. No meio dos ensaios aconteceu essa tragédia. E, enfim. E como as pessoas não conhecem o tempo que demora as coisas e a trajetória, começou um burburinho dizendo que a peça tinha a ver, uma resposta judaica ao 7 de outubro. A gente Levaram para esse viés. a gente começou uma fofoca. E começamos a ouvir um pouco que tinha que boicotar a Que peça. coisa. E, claro, do lado de quem tá fazendo acontecer, né, eu, a Marcela como Claro. produção, a gente ficou preocupada Claro. e falando, bom, não sabemos o que vai acontecer. Então, estreamos muito tensas nesse lugar. Interessante. Nunca a gente teve nenhum incidente. A peça já fez 101 apresentações. Uau, parabéns. Ela ficou 4 meses em São Paulo, ela circulou já por 6 centros culturais no interior de São Paulo, fez um festival da prefeitura, temos muitos projetos para ela, mas nunca aconteceu. Eu acho que a arte, e a gente fez muitos debates depois do espetáculo. Isso é importantíssimo. Foi muito legal, muito. Importantíssimo. Não com a intenção de mudar a ideia de ninguém, mas de abrir uma conversa, um diálogo possível. Importantíssimo. E eu senti, porque a arte ela vai no campo da sensibilidade e não do racional, né? Não do embate de ideias unicamente, ela abre o diálogo num lugar muito interessante. Porque o Vazio na Mala, acho que as pessoas que assistiam lembravam, os judeus são gente. Olha só. Não é? Porque eu acho que no embate que a gente vive hoje, a gente esquece, né? Tem esse grupo, né? Quando a gente destrata um certo grupo, então a gente esquece que aquele grupo é humano. Isso aconteceu com os povos que foram escravizados, Exato. isso aconteceu no apartheid, então um grupo fala, aquele ali não é humano, quem é humano sou eu. E eu sinto, e eu tenho milhões de relatos que não vai dar pra gente contar aqui no programa, mas de coisas Conta lindas que aconteceram. Eu acho que é importante. Vou contar. Se você Vou contar. não estava aqui, Vou mas eu acho que é contar, vou importantíssimo, sabe? Mas não teve nada. Nunca tivemos manifestação dentro do teatro. Sensacional isso. Tivemos a possibilidade, das vezes, as pessoas falarem, oi, uau, São humanos. são humanos. Né? E é sobre humanidade, porque aí é Exato. problema de família, são tragédias que continuam acontecendo, mas eu vou contar um relato, eu espero que eu não esteja invadindo a privacidade de ninguém, mas a gente foi para uma cidade e uma jovem, quando acabou a peça, ela estava chorando muito, muito. A gente ficou 25 minutos conversando com eles e ela chorou esses 25 minutos. E aí, bom, a mãe dela contou que eles vieram da Segunda Guerra, a família, para Minas Gerais, e acho que o bisavô, né, algum ancestral assim um pouco mais longe, decidiu que eles não iam ser mais judeus, por tudo que ele tinha vivido, que tinha acabado ali. Aí quando talvez o bisavô, talvez eu tô só errando um pouco Não, mas você sabe que isso é muito comum. É muito comum, é muito comum. Muito comum. Aí quando o bisavô morreu, enterraram como um homem cristão, né? E aí alguém da família veio e falou, tira já, vocês são judeus, fecha esse caixão, tira essa roupa, acabou. E aí eles entendem a partir disso que eles são judeus. E aí essa família, né, tinha mudado para a cidade que a gente estava, e a mãe contando que a menina queria ir atrás das raízes dela, mas ela não conseguia diálogo a partir, né, porque foi uma desconexão que aconteceu. Com quem que eu vou conversar sobre isso? E ela viu a peça e aquilo mexeu profundamente com ela. E aí tinha uma outra pessoa esperando para conversar com a gente e falou, olha, eu sou da comunidade judaica dessa cidade e eu vou ajudar vocês. Uau, que lindo. E eu fiquei olhando e falei, tá. Raízes judaicas aqui. E outra coisa que foi interessante, a gente teve muitos debates depois do espetáculo, que foram muito legais, e teve um muito bacana, que foi o Leandro Carnal, que é um apaixonado por teatro, e um querido, assim. Um beijão, Leandro. Que sempre atende Baixa aos o aplicativo, Leandro. que sempre atende aos nossos pedidos, com essas conversas, porque ele é extremamente inteligente. E ele... E aí, quando abriu o diálogo, uma pessoa da plateia falou, olha, eu não queria vir, quando eu vi que era um tema judaico, que eu sou contra,
Mas eu queria ouvir o Leandro, e aí depois da peça, eu fiquei aqui para conversar e fez uma pergunta, e o Leandro é brilhante, né? Uhum. Encaminhou, e eu senti naquele momento, porque estava muito forte, né, todos os embates em torno do 7 de Sim. outubro e tudo que a comunidade judaica, enfim, tentando Tá, responder a todas as questões, enfrentando aí, eu senti que a gente conseguiu ter um diálogo de gente com que gente, bacana. entende? De Que humano forte com isso. humano. Eu não mudei a ideia dele, Sem dúvida. né, o Leandro ficou com Só a o fato dele, de ouvir. mas só o fato de poder conversar, Exato. de você entender que tem pontos de Uhum. vista diferentes, porque é E que isso, somos e que somos diferentes, e você não precisa amar os judeus a partir de então, exato. mas você precisa entender que é uma pessoa que pode se expressar também como você pode. Sem dúvida. Então acho que, e a peça traz isso. Se eu conseguisse fazer as pessoas entender, eu acho que a você gente já estaria conseguiu. circulando o Brasil Com inteiro. certeza você conseguiu, mas com certeza isso é maravilhoso e as pessoas vão procurar. Eu acho que é uma peça que fala, se aprofunda muito nas raízes, no conhecimento, Exato. na busca de tudo aquilo que a gente falou aqui. E eu queria que você contasse pra gente aqui, pedisse pessoal, onde a gente pode te encontrar, em qual canal, no Instagram, no Facebook, onde a gente se encontra. Eu tô no Facebook, mas eu acho que o Instagram é um lugar mais rápido. Então, vocês conseguem me encontrar no meu perfil, Diná, com H, _Feldman. E também do meu coletivo, da minha produtora, que é Culturas, com S, em Movimento. Aí lá a gente conta de todos os espetáculos, estamos também aprovados na Lei Rouanet para poder circular com essas peças pelo Brasil todo, e procurando parceiros, né, para viabilizar isso, que acho que pode ser, é uma interlocução muito bacana. Sem São dúvida. as parcerias incríveis que a gente fez, né? A gente teve com o SESI, com a Skin Laser, e tenho certeza que a gente pode tecer com muitas com certeza outras. vai, com certeza. E eu queria agradecer muito a sua presença, foi um prazer imenso. Eu que agradeço. Foi um encontro de raízes, de conexão, porque eu conheço o William assim, há muitos anos, a família toda, e ter você aqui com a gente foi um prazer muito grande, eu sua que história. agradeço, obrigada. Vamos mais vezes tomar um café, viu? Vamos. E você que está aí nos assistindo, muito obrigada. Baixe o aplicativo da TV Judaica, assista nossas raízes judaicas aqui. Estamos esperando por você. Um grande beijo e até o próximo.